Quero convidar você a colocar atenção numa bela história que eu vou contar e explicar, e vou fazer também você perceber alguns detalhes importantes. Primeiro quero agradecer por você fazer parte do meu canal e acompanhar meu crescimento neste sistema de ensinar a palavra de Deus. Eu estou aqui sentado em frente do meu notebook, gravando esta palavra nesta rede social, pois fiz dela um púlpito na internet. Só agora vou anunciar o tema da pregação de hoje. Os ossos de José, 400 anos sem ser sepultados. Essa é mais uma mensagem baseada no capítulo 11 de Hebreus. Logo eu vou ler o versículo que eu escolhi para a nossa meditação. Antes quero falar das proporções de texto que eu encontro aqui nesta galeria dos heróis da fé, que o autor aos Hebreus escreveu de cada um deles. Em primeiro lugar aparece Abraão, ocupa 12 versículos. Em segundo lugar aparece Moisés, o autor ocupou 9 versículos. E o personagem que vamos estar focado aqui tem apenas um versículo dentre os 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo? Amém. Neste capítulo 11 de Hebreus, o Espírito Santo selecionou 15 personagens, 13 homens e 2 mulheres, para fazer destacar a fé de cada um deles. Qual era o requisito para ser escolhido para fazer parte desta galeria da fé? Tinha que ter um exemplo brilhante de fé. Agora, se eu fosse o escritor aos Hebreus, ou eu que tivesse que escolher os 15 personagens, dificilmente eu mencionaria a cena dos ossos de José como exemplo de fé. Por isso quero chamar sua atenção para essa mensagem, ela é muito importante para a sua vida. Por que José foi colocado na galeria dos heróis da fé? Porque ele era um sonhador? Porque ele ficou 10 anos na casa de Potifar? Porque ele se tornou o governador do Egito? Ou porque ele providenciou cereais para toda a terra naqueles 7 anos de fome? Enquanto ele estava na casa dos seus pais, ele era um sonhador. Teve 2 sonhos. E quando ele estava lá preso, no Egito, ele foi o intérprete de sonhos. Ele interpreta 3 sonhos. E agora aqui estamos diante desse episódio que faz referência aos ossos de José. Será que Deus se deleita com ossos? Aparentemente não temos muita coisa para dizer dos ossos de José. Que lição podemos extrair de ossos velhos e secos? Onde você vê uma virtude de fé na vida de José? Em que parte da sua história tem algo de fé? Tem outras virtudes na vida de José que se destacaram antes da sua fé. Ele era obediente ao seu pai, ele era sonhador, não foi vingativo com seus irmãos quando foi vendido, ele foi fiel ao seu patrão diante das insistências daquela mulher para pecar, soube fugir da aparência do mal. Ele não era amargurado de espírito quando foi levado injustamente para a prisão, sabia interpretar sonhos e era muito trabalhador, muito inteligente. São virtudes que a gente pode acompanhar na história de José. Antes de continuar falando da história de José, temos um versículo também para Jacó, e fala apenas que ele abençoou seus filhos na velhice
com aquela bênção paternal ou a bênção patriarcal. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Jacó levou uma vida assim bastante carnal. No entanto, sua fé também pode olhar além da morte e abençoar cada um de seus filhos. Jacó teve que se apoiar na extremidade do seu bordão ou do seu cajado, porque ele havia mancado muitos anos antes, quando Deus o confrontou ali em Peniel, conforme registra Gênesis 32, 24 ao 32. Ao se apoiar em seu cajado, lembrou-se que Deus era grande e guardava seu futuro e o futuro dos seus descendentes. Por isso ele adorou, demonstrando sua fé na dependência de Deus. Agora vamos falar de José. Eu vou ler Gênesis capítulo 50, versículo 22 ao 26, e quero ir destacando algumas partes, algumas palavras para a nossa reflexão. Gênesis capítulo 50, versículo 22. Olha como é importante essa palavra. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. Ele chega no Egito com apenas 17 anos. Ele foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Agora aqui ele tem 110 anos. Versículo 23. E viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maquir, filho de Manassés. Essa terceira geração que José viu dos filhos de Efraim foi os seus netos, os seus bisnetos e os seus trisnetos. Enquanto ele vivia ali no Egito, esse seu filho chamado Efraim gerou filhos, e os filhos geraram filhos, e os filhos geraram filhos. Ele chamou então toda a sua família para contar algo muito importante. Sua família toda estava reunida ali em volta de José. Quem sabe ele começa a dizer: olha, aqui no Egito é muito top. Aqui é muito bom, certo? Morar aqui com todas essas comodidades que você tem, que nós conseguimos adquirir com o tempo de permanência neste país. O fato de eu ser governador trouxe para vocês todas estas comodidades. Mas eu quero lembrar que vocês e nós todos, a nossa descendência, tem uma promessa de Deus. É o versículo 24 de Gênesis 50. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma profecia, isso aqui é uma atitude de fé. Olha, vocês estão vivendo aqui na terra de Gósen, tudo aqui é muito bom, tem habitações, tem plantações, tem gados, mas eu estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel prestassem um juramento. Vocês vão jurar algo que eu vou pedir agora. Quando chegar esse dia, eu quero que vocês façam o que eu vou dizer agora. Versículo 25, dizendo-lhes: quando Deus intervier a favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha, eu vou dizer em outras palavras. Eu estou na beira da morte, mas se vocês saírem daqui conforme a palavra do Senhor, conforme a promessa do Senhor feita a Abraão, Isaque e Jacó, levem os meus ossos daqui. Se vocês saírem daqui,
eu também quero sair daqui. Versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, conforme o costume da época, principalmente porque ele era uma autoridade, foi colocado num sarcófago no Egito. Interessante. Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 11. A fé de José é vista em apenas um versículo. Em Hebreus 11, 22. E esse é o nosso texto capital. E vai dizer assim: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções dos seus próprios ossos. Aqui está aquilo que eu perguntei no início: em qual parte da história, em qual fato da história de José nós podemos perceber a fé. Exatamente quando ele está para morrer, ele disse: olha, vocês vão ser visitados pelo Senhor, o Senhor vai intervir na história de vocês, o Senhor vai tirar vocês daqui e vocês vão levar os meus ossos daqui do Egito junto com vocês. Isso é uma atitude de fé. Ele faz essa menção do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. O autor aos Hebreus toma essa expressão de Gênesis 50, 24, quando diz: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E que lindo, ele dá instrução acerca dos seus próprios ossos. Quando José morreu, seus ossos nunca foram enterrados. Esse aqui é o centro da mensagem hoje. Seus ossos nunca foram enterrados. Foram colocados dentro do sarcófago, foi colocado dentro do ossuário, foi conservado sem ser sepultado durante todo o tempo que Israel viveu como escravo ali no Egito. Preste atenção no que eu vou mencionar agora. Deus havia falado para Abraão que os seus descendentes, o povo de Israel, viveria como escravo no Egito por 400 anos. Olha aqui o que vai dizer Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 16. Deus falando para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Está falando do Egito, onde também serão escravizados e oprimidos por quantos anos? Por 400 anos. Deus já sabia que o povo de Israel seria escravizado ali no Egito quando Abraão existia. José nem existia nesse tempo, nem Jacó existia nesse tempo. Deus já estava se antecipando a Abraão, contando o que aconteceria com seus descendentes no futuro. Versículo 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você conhece a história? Deus envia então 10 pragas sobre o Egito, e para que o povo saísse então dali depressa, o povo daquele lugar começou a dar o seu ouro, a sua prata, os seus vasos, enfim, pegue isso aqui, saia daqui logo, porque queremos se ver livre de vocês aqui na terra do Egito. Isso não foi algo que aconteceu por casualidade, isso já estava no projeto de Deus que fosse dessa maneira. Primeiro eles seriam castigados, eles serviriam como escravos, mas depois eles sairiam dali com as mãos cheias. Versículo 15. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Deus falando para Abraão. Olha só, versículo 16. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui então temos uma definição muito preciosa a respeito de quanto tempo dura uma geração. Se o Israel ficou 400 anos no Egito, ou se Israel deveria ficar 400 anos no Egito e ser castigado e trabalhar como escravo e depois sair dali com as mãos cheias, Deus falou que na 4ª geração
O seu povo, seus descendentes, voltaria para a terra de Abraão, voltaria para Canaã. 400 anos dividido por 4 gerações, uma geração então é 100 anos, exatamente 100 anos. Mas pastor, eles não ficaram 430 anos ali na terra do Egito? Sim, eles ficaram 430 anos. Sabe por quê? Quando faltava 10 anos para eles ser libertos do Egito, Moisés viu aquela atrocidade de seus irmãos sendo açoitado, e ele levanta sua mão contra um soldado daquele e acaba ferindo e matando aquele soldado, e escondendo na areia e fugindo para o deserto, e ficou depois aquele tempo lá na casa de Jetro, seu sogro, por 40 anos. Faltava 10 anos exatamente para acontecer a libertação, mas devido esse episódio de Moisés querer ajudar Deus, querer se antecipar na libertação, pensando que era pela força e pela violência, não era assim, é pelo Espírito de Deus, é pelo braço de Deus, é pelo poder de Deus. Eles acabaram ficando 430 anos. Quando você também se antecipa aos planos de Deus e quer fazer esses planos cumprir logo, você acaba cometendo um grande erro e acaba que a promessa de Deus é retardada na tua vida e você fica mais tempo sofrendo por não saber com exatidão o tempo certo da saída, o tempo certo da libertação, o tempo certo da vitória. Quero ler outro texto em Êxodo capítulo 13, versículo 19. Quando eles já haviam saído, diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Tudo estava preparado. Já havia sido enviada a 10ª praga, eles haviam feito a Páscoa, haviam pintado as portas da casa com o sangue do cordeiro, as mulheres haviam feito massa de pão, elas envolveram aquelas massas em lençóis e fugiram aquela noite do Egito. Tiveram que sair assim às pressas do Egito, cumprindo a palavra do Senhor, que Deus visitaria eles, que Deus viria em auxílio deles, e eles saíram daquele lugar. Mas se lembraram de cumprir com o juramento de levar aquela caixa de ossos que eram de José. Eu quero dizer uma grande verdade: aquela caixa, aquele ossário, aquele sarcófago ficou em cima do solo por 400 anos até ser levado para a terra de Canaã. Aquela caixa cheia de ossos, os 208 ossos de um corpo humano estava dentro daquela caixa. Foi uma testemunha silenciosa. Todos aqueles anos que os israelitas olhavam para aquela caixa, estavam lembrando que eles voltariam para a terra prometida, eles voltariam para a terra de Abraão. A fé de José testificou após a sua morte. Cada vez que eles pensavam ali na terra de Gósen, onde eles estavam morando, vamos nos reunir, vamos se rebelar, estamos cansados de trabalhar, fazendo tijolos, fazendo construções, vamos fazer uma rebelião, vamos enfrentar os soldados. Os anciãos daquele povo dizia: um momento, vamos olhar para aquela caixa. Qual caixa? A caixa de José. O que tem dentro? Ali estão os ossos de José, que ele disse que Deus visitaria nós e nos tiraria dessa terra e nos levaria de volta para a terra de Canaã. Eu imagino que houve várias perguntas durante muito tempo. Quem sabe todo mundo via aquele ossuário com alguma identificação, talvez estava escrito o nome José, e perguntavam: por que não foi sepultado esses ossos aqui de José? Por que não foi sepultado? Por que ficou em cima da terra? Ou por que ficou nesse lugar? Quem sabe alguém poderia ter perguntado:
Por que não colocaram esses ossos em algum museu ali para ser observado, para ser visto? Quem sabe alguém perguntou também, sim, e um governador não merecia uma tumba feita numa rocha? Ou não merecia, quem sabe, uma sepultura espaçosa, cheia de pintura nas paredes e como os faraós que tiveram sepulturas assim? Será que José não podia ter inclusive uma pirâmide daquelas que haviam para ser sepultado ali no interior, no centro da pirâmide, como os faraós eram sepultados? Eles então puderam responder, porque o grande homem José não quis ser sepultado no Egito, mas na terra prometida que Deus um dia nos levará. Isso aqui não é para ficar aqui em museu. Isso aqui não é para ficar aqui em pirâmide. Isso aqui não é para ficar aqui em tumba nenhuma. Ainda que seja bela, ainda que ele tenha direito, essa caixa de ossos vai ficar aqui na superfície. Não vai ser enterrada, porque ela não será enterrada aqui no Egito. 40 anos depois, quando a peregrinação deles pelo deserto terminou, os filhos de Israel então sepultaram os ossos de José, que havia sido carregado para fora do Egito em Siquém, como diz Josué 24:32. Que interessante isso, exatamente naquela terra que Abraão havia comprado para sepultar a sua esposa chamada Sara. Essa caverna, ela tem um nome, ela é chamada de Macpela. Ali naquela caverna foi sepultado alguns casais de importância histórica. Abraão e Sara, Jacó e Leia, Isaac e Rebeca, e também Adão e Eva foram sepultados naquele mesmo território. E agora então os ossos de José também estavam sendo colocados naquela caverna. Aquele lugar ali era exatamente no território de Samaria. Olha só o que diz João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Assim chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Mas qual é a diferença entre Siquém, que fala Josué 24:32, e Sicar, que fala aqui João 4? Sicar e Siquém é o mesmo nome, é igual que dizer mandioca, aipim e macaxeira. Sicar e Siquém é a mesma coisa. Então José foi sepultado ali na Samaria, e foi naquela cidade que Jesus teve a necessidade de passar por ali para transformar um pesadelo de uma mulher, a mulher samaritana, que tinha uma vida conturbada, que vivia esse pesadelo de ter muitos maridos e não tinha sua estabilidade, não tinha uma boa reputação. E Jesus chega naquela cidade de Sicar, onde foi dado por Jacó, os filhos de José, e tem esse encontro com essa mulher samaritana, e ela se converte ao Senhor. Ela bebe da água viva que flui do interior de Jesus Cristo para ela. O povo de Israel gostava muito de marcos, gostava muito de monumentos, gostava muito de pedras lavradas para marcar um episódio importante, para ter aquela divisa ali, aquele monumento, aquele emblema. Principalmente quando cruzaram o Jordão, fizeram aquele altar. Quando na época de Samuel ganharam aquela vitória na guerra, colocaram aquela pedra chamada Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa caixa dos ossos de José era um emblema, era
um monumento, era uma indicação. Não poderia nem ser chamado de sarcófago, não poderia nem ser chamado de caixão, mas era um baú que continha esse tesouro dentro, os ossos de José. Aquela caixa era os ossos do sonhador. Aonde foi sepultado o sonhador? Em Siquém. Quem vivia em Siquém ou em Sicar era aquela samaritana que vivia aquele tormento. E qual é na tua vida essa caixa de sonhos? Você deve continuar sonhando, você deve continuar profetizando para as futuras gerações dos teus filhos, dos teus netos e se alcançar dos teus bisnetos, dizendo: nós não somos residentes fixos aqui dessa terra, nós seremos arrebatados. Nós temos uma cidade cujo construtor é Deus, cujo o arquiteto é Deus, e Jesus Cristo prometeu vir buscar a sua igreja. Quando Israel saiu do Egito, eles não deixaram nenhuma unha para trás. Eles levaram todos, os seus filhos, os seus velhos, os seus animais, os seus bens. Assim nós não deixaremos nada nesse mundo. Nós seremos arrebatados e estaremos morando para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Pai Celestial, nesse momento eu oro por essa pessoa que ouviu esta palavra e entendeu essa história, o quanto é importante nós temos um marco, o quanto é importante nós temos uma caixa de sonhos, o quanto é importante nós sonharmos durante toda a vida. As promessas se cumprirão exatamente como Deus falou no passado. Sim, Senhor, tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem uma promessa feita há tempos passados e ela continua visualizando essa caixa, aonde está essa promessa, e ela já está dizendo: eu não morrerei aqui, eu não serei sepultado aqui, eu terei um destino, eu tenho um propósito a cumprir, o chamado de Deus a cumprir na minha vida. Sinta-se agora abençoado pelo Senhor. Continue firme pensando nessa promessa. Coloque os teus olhos em Jesus. Coloque os teus olhos no céu. Coloque os teus olhos nas promessas que Deus te deu. Os seus ossos não ficarão aqui, serão levados para a terra que mana leite e mel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com mais alguém que você sabe que é um sonhador e que ele deve ser motivado para continuar sonhando e não perder de vista essa esperança e essa expectativa de ver este sonho realizado. Um forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.